Alô. A gente estava vendo, nós estamos vendo aqui a introdução à termodinâmica biológica, porque na verdade nós estamos alocando alguns conceitos, né, e queremos depois exercitar de alguma maneira o quantitativo, já que trata-se de bioquímica quantitativa, né, de alguns desses conceitos tirados da termodinâmica biológica para situações reais, né, situações de bancada, situações bioquímicas propriamente ditas. Bom, nesse sentido, a gente pode colocar desse ponto, vamos colocar assim, no caso de um ponto de vista quantitativo, algum conceito dessa termodinâmica, ok, alocada às quantidades, né? Quais são as quantidades que a gente aprecia, tá certo? Então, quais são as quantidades que a gente aprecia? Nós já vimos que a termodinâmica não está interessada em caminhos. Ela não quer saber como que uma coisa se transformou em outra, ela só verifica diferenças dessas quantidades. Então, essas quantidades, na verdade, elas derivam de equações de estado, tá certo? Elas derivam de equações de estado, que, por sua vez, como a gente já comentou rapidamente, inferem sobre principalmente, fundamentalmente, estados iniciais. Então, se eu fizer alguma coisa assim, né? Estado final, estado inicial. Entre o estado inicial e o estado final, eu vou ter uma variação aqui. Tá? Então, o que a termodinâmica se interessa é exatamente essa variação, que muitas vezes é alocada como delta, né? O símbolo grego maiúsculo delta. Bom, dentro daquela lógica que a gente tem, em que você tem, por exemplo, um sistema, tá? E esse sistema é capaz de trocar com o meio, por exemplo, calor, trabalho, esse verso aqui no caso para ser mais legal ainda, né? Sairia calor, né? Entra trabalho, por exemplo, e sai calor, por exemplo, um sistema biológico propriamente dito, um sistema aberto, né? Agora a gente já consegue colocar. Um postulado fundamental adota que numa transformação cíclica, tá? Ou seja, uma transformação hipotética na qual eu consigo retornar às condições iniciais do sistema, tá certo? Eu posso definir essas condições de tal forma que a integral cíclica, esse seria o símbolo de integral cíclica, tá? De uma transformação, por exemplo, dq, ela se iguala à integral cíclica de uma transformação relacionada a trabalho, certo? E isso faz com que, num postulado de identidade, quando eu tenho aqui eu posso ter uma diferença dessa transformação cíclica como sendo igual a dq menos dw, e isso tende a ser nulo. Com isso eu defino uma outra propriedade de estado, tá certo? Define-se uma propriedade de estado. Essa propriedade de estado a gente chama de U, tá certo? U, que seria o quê? Seria a energia potencial global contida num determinado sistema e que é impredictível, não sei se esse é o termo correto, impossível de se predizer, dada a gama inumerável de situações químicas, oxidações, transformações elétricas, né, transformações de carga, modificações quânticas, processos superficiais e outros tantos, que fazem com que a gente não consiga trabalhar propriamente senão com a quantidade global, que a gente está chamando aqui de uma energia interna do sistema, tá certo? Essa seria a energia interna do sistema. Então, essa energia interna do sistema, a gente não consegue estudá-la, mas a gente consegue definir agora. A gente consegue definir que a variação infinitesimal, ou uma diferencial nessa energia interna, ela pode muito bem ser tratada como uma diferença de energia e trabalho, ou calor e trabalho, como queira.
Isso aqui é um postulado fundamental, está relacionado à primeira lei da termodinâmica. Tá? Que é aquela lei que diz que a energia no universo se mantém constante, porque você tem uma flutuação entre o trabalho que está aqui em cima e o calor, a energia que está aqui embaixo, entre o trabalho e o calor, que acabam se anulando, tá? Dentro de uma relação cíclica dessas transformações. Isso aqui acaba, por hora, definindo essa primeira lei. Tá bem? Ocorre que aqui tem um monte de coisas para a gente colocar, se fosse colocar a termodinâmica. A partir daqui você tira uma série de conclusões, a gente vai fazer exercícios, tá bom? Sobre isso. Quer dizer, exercícios reais, né? Como é que eu calculo. Vale apenas um breve prolegômeno, por assim dizer, matemático, que é o seguinte: isso aqui é uma propriedade de estado. Tá? Então isso aqui é uma propriedade de estado. Propriedades de estado se referem a diferenciais exatas, certo? Que se referem também em transformações infinitesimais. Opa, vou colocar a transformação aqui que fica legal também. Isso aqui também se refere a transformações infinitesimais. E por serem infinitesimais, são chamados de processos reversíveis. Há que se colocar, claro aqui e rapidamente, o que é um processo reversível dentro da termodinâmica clássica. Um processo reversível é um processo onde as diferenças de mudanças são tão pequenas, que é como se ele não tivesse sofrido alteração. Ele consegue voltar às condições iniciais. O que é diferente, por exemplo, no processo reversível visto do ponto de vista macroscópico. E isso daqui são situações ideais. Essas propriedades de estado, elas dizem respeito às situações ideais. Já dQ e dW, ou seja, a variação de calor infinitesimal, elas dependem de caminho. Aliás, alguns autores até colocam isso aqui, ó, dessa forma aqui. Ó. Eles pegam o Q e o W e colocam um traço para representar que isso depende de caminho. Porque são propriedades de caminho. Não sei se o termo estaria correto, mas serão propriedades de caminho e não de estado. E que conferem diferenciais, agora eu vou abreviar, tá? Diferenciais inexatas, que por sua vez estão relacionadas a transformações macroscópicas. Vamos falar, transformações macros, por ora irreversíveis, tá? Irreversíveis do ponto de vista matemático e, por conseguinte, reais. Né? Então aqui você tem a termodinâmica tentando explicar dentro da primeira lei, tentando explicar algumas propriedades, como propriedades de caminho, de estado de caminho, que são diferentes nesse quantitativo. Eu estou aqui embaixo já? Estou aqui embaixo já. Bom, pois bem, numa outra definição, porque aqui eu vou te falar uma coisa, se a gente fosse traçar em meia hora ou 40 minutos a termodinâmica como a gente deseja, a gente ficaria aqui, ó, me explique melhor o que é uma integral cíclica, tá certo? Mas diz respeito a transformações reversíveis. Então a gente tem essa equação final, eu vou abreviar aqui como sendo du, como sendo igual a dq menos dw, tá certo? E que diz respeito à primeira lei. Vou chamar aqui de 1, sei lá. Ocorre que na segunda lei da termodinâmica, que é aquela lei que ela se retrata, ela se refere-se mais à entropia, a gente tem, por uma definição, que ds, né, aquele S de entropia que eu exemplifiquei no outro vídeo, ele tem que ser maior ou igual do que a variação de calor, que é considerada irreversível sob a temperatura. Senhoras e senhores, isso aqui dá uma aula à parte para a gente poder colocar. Isso aqui é chamada de desigualdade de Clausius. Desigualdade de Clausius. E essa desigualdade de Clausius, inclusive, está dentro do pressuposto de que a energia do universo ela tende mas a entropia do universo ela tende a se anular, porque as temperaturas tendem a se reduzir espontaneamente, tá? Mas ela diz respeito a processos irreversíveis. Veja que um processo irreversível
se a gente colocar a anotação que foi feita aqui embaixo, é um processo de diferenciais inexatas, de propriedades do mundo real, certo? De propriedades do mundo real. Então, vamos colocar de uma forma um pouco mais simplificada que essa variação de entropia seja igual a esse calor aqui, que é irreversível, sobre a temperatura, tá certo? Isso nos faz crer, portanto, que a gente pode ter uma definição aqui desse calor irreversível como sendo igual a TdS, tá? Tem muito o que se alocar aqui. Aqui eu teria então uma segunda expressão. Veja que eu tenho uma variação infinitesimal de calor aqui e uma variação infinitesimal de calor aqui também, tá certo? Então eu posso juntar essas duas informações. Seria o que? Inserindo, juntando, vou colocar aqui, ó, juntando 1 e 2, é propriamente uma inserção, não sei. Eu poderia dizer, eu espero dizer isso até no máximo aqui embaixo para terminar, eu posso dizer, portanto, vamos voltar para cá, que a minha variação de energia interna, então vale aqui também um pressuposto, essa variação de energia interna, pressuposto não, vale apenas um comentário, né? Essa variação de energia interna é a somatória da variação infinitesimal, por exemplo, gravitacional, tá? Por exemplo, superficial, por exemplo, química, por exemplo, quântica, e assim por diante, elétrica, e assim por diante. Nós estamos falando que cada moléculazinha disso aqui, cada moléculazinha que, por exemplo, colide com uma outra moléculazinha qualquer, num processo reativo qualquer, envolverá determinadas modificações. Agora imagina que isso daqui refira-se a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Tá certo? Então, é daí que vem o número de Avogadro, né? Daí que vem a impredictabilidade, né? Isso aqui seria o Avogadro. A impredictabilidade de se avaliar cada uma dessas partículas. E daí também a ferramenta termodinâmica como sendo uma ferramenta interessante, porque ela consegue pegar quantidades globais de transformações nesses sistemas, certo? Bom, voltando aqui na nossa pequena equação, se a gente inserir aqui, a gente tem então TdS, TU vai ser igual a TdS menos dW, ok? DU vai ser igual a TdS menos dW. Existe uma definição, que também é uma aula à parte, que me diz o seguinte, que eu tenho uma outra quantidade chamada H, tá certo? Eu tenho uma outra quantidade chamada H. Essa quantidade chamada H, ela representa praticamente a energia interna, mais o trabalho que é feito de pressão e volume. E esse H aqui é chamada entalpia. E essa entalpia também representa uma propriedade de estado. Tá? Então vou colocar aqui também que S vai ser igual a entropia. A gente colocou no outro videozinho, né? Entropia em direção a também é uma propriedade de estado, assim como a entalpia é uma propriedade de estado. Portanto, elas envolvem diferenciais exatas, né? Elas envolvem diferenciais exatas. E isso aqui é importante mencionar, porque quando eu tenho uma diferencial exata, quando eu integro uma propriedade x aqui, essa integração entre um elemento x inicial e um elemento x final, que não ficou muito bom, né? Elemento x final, eu vou ter um ΔX quando eu estiver tratando de propriedades estado. Então eu tenho ΔH, eu tenho ΔS, porque são propriedades estado, variações de estado. Ao passo que quando eu faço a integral, por exemplo, de, sei lá, um z, uma propriedade que depende de caminho, de um diferencial inexata, na verdade eu vou ter, né, aqui, ó, dz, sei lá, dx, né, dx. Em vez de eu ter o ΔX, eu vou ter simplesmente o z, tá certo? Então, calor e trabalho, quando eu faço a integral dessas diferenças infinitesimais, elas vão dar a própria quantidade original, calor e trabalho.
Ao passo que quando eu pego uma propriedade de estado como entalpia, como entropia, eu vou ter um delta. Bem, esse também é um outro parênteses que seria interessante ter sido feito antes, né? Então aqui você tem uma definição de entalpia. Bom, se você tem uma definição de entalpia dessa forma, e aqui eu tenho DU, então eu posso propor aqui, ó, né? Então eu posso propor aqui, ó, colocar assim, então, que o U pode ser representado por H menos PV, tá certo? Energia interna representada por H menos PV. Ocorre que em seres biológicos, ou biologicamente falando, ou na natureza, sei lá, vamos colocar em condição biológica, vou colocar desse jeito, em condição biológica, P e V, ou seja, a pressão a 1 atm atmosférica e o volume que está se tratando, não se alteram até um determinado limite, a não ser que você esteja trabalhando justamente com a termodinâmica de variação de volume e de variação de pressão. Caso contrário, eles não se alteram. Isso significa que as variações infinitesimais a eles relacionadas também não vão se alterar, tá certo? Então, dP, não haverá um dP, não haverá um dV. Eu não tenho variação infinitesimal de volume e variação infinitesimal de pressão, porque eu não tenho, por conseguinte, uma variação de pressão e uma variação de volume numa condição biológica. A gente está partindo de condições ideais, propriedades de estados, para condições reais, tá certo? Então, consequentemente, eu posso dizer, então, que eu tenho um DH aqui, ó, porque eu vou eliminar, o U vai ser igual ao H, né? Então o DU vai ser igual ao DH. Então esse Dzinho H, ou seja, a variação infinitesimal em entalpia, ela pode ser alocada como sendo, aí eu só repito a expressão para cá, tá certo? Pois bem, eu tenho essas variações infinitesimais aqui e tenho o conceito de trabalho. Bom, esse trabalho ele pode ser conceituado de diversas maneiras. Eu vou abreviar, porque senão seria uma outra aula à parte, alocar que este trabalho, definir esse trabalho como sendo um trabalho de não expansão. O que é um trabalho de não expansão? É um trabalho que não depende de variações de pressão e volume ou de temperatura em cima do volume e da pressão também, tá? Por exemplo, se fosse alocar um trabalho de expansão, vamos colocar aqui uma diferença. Isso aqui é diferente de um trabalho de expansão. Expansão-contração, tá? Num trabalho de expansão-contração, isso aqui você deve ter visto em algum lugar, você tem, por exemplo, aqui, você tem aqui o volume, e aqui você tem, por exemplo, volume não, pressão, vou colocar aqui, pressão. Você tem pressão aqui, tá? Aqui você tem o volume, então à medida que você vai aumentando a pressão, imagina um balão de gás, né? Nós estamos trabalhando com gases ideais, né? Sob início, né, desse formalismo, você trabalha com gases ideais, gases de um modo geral, só para abreviar. À medida que você vai aumentando a pressão, o volume vai caindo, né? Então você tem alguma representação dessa natureza. Agora, quando você estuda ou aborda o trabalho de não expansão, a gente pode definir ele também como sendo G, tá? Uma propriedade de estado. Veja que eu tenho aqui uma propriedade de estado que é entalpia, uma propriedade de estado que é entropia. Então essas propriedades de estado estão equacionadas com uma outra grandeza, que seria também uma propriedade de estado, que a gente pode definir de forma abreviada, não no formalismo correto matemático, mas de forma abreviada, como G, tá? Que é representado como energia de Gibbs, em homenagem ao sujeito que definiu, Willard Gibbs, né? Que definiu a relação entre a primeira lei e a segunda lei. Olha, até é interessante a gente colocar aqui em amarelinho que isso aqui define a primeira lei, certo? Da termodinâmica. E isto aqui em especial, desigualdade de Clausius, ela define a segunda lei. Então a segunda lei da termodinâmica ela está muito relacionada à entropia do sistema, tá? E a primeira lei está relacionada à energia do sistema, até a entalpia do sistema. Inclusive a entalpia é definida no formalismo matemático mais relacionado à primeira lei. Então a gente pode definir então, né, sei lá, então, ou isso faz que, ou sei lá, então, vamos colocar um então, né? Então,
eu posso relacionar que dH pode ser igual numa situação real a dt ds menos d, vamos substituir aqui por g. Veja que essas são quantidades infinitesimais, tá certo? São quantidades infinitesimais, portanto, de transformações ideais, etc. Agora, isso significa que numa transformação macroscópica, numa transformação visível, já que a gente está trabalhando com a ideia final de ser uma condição real, um sistema de condição biológica real, tá certo? Então é uma avaliação termodinâmica em cima desses processos. Eu posso então colocar o seguinte, eu posso colocar aqui ΔH vai ser igual a T ΔS menos ΔG. E que, portanto, finalmente, eu posso considerar que para uma reação ser absolutamente espontânea e real, esse ΔG vai ser igual a ΔH menos T ΔS. Essa expressão você já viu em algum lugar, você já viu essa expressão em algum lugar, você viu de uma forma um pouco diferente, sem o sinal negativo. Mas nós estamos tratando isso aqui de um processo que é um processo espontâneo. Tá certo? Processo espontâneo. Por que espontâneo? A gente tem até colocado aqui até que não foi, até que aqui não ficou claro esses processos aqui espontâneos. Isso aqui nós estamos definindo, então, vamos dizer assim, um processo espontâneo. Então, um processo espontâneo possui um ΔG menor do que zero. Tá? Então, aqui a gente está matando duas observações. Mais uma vez, insisto, não é um formalismo adequado, é um formalismo abreviado, tá? Mas a gente está matando duas situações. Uma situação no qual a gente define uma expressão do processo. Esse processo ele é embutido, uma reação espontânea ou não espontânea, ele está embutido aqui. Esse seria o quê? Um processo em equilíbrio. Em equilíbrio, que no nosso caso bioquímico seria um equilíbrio químico, tá certo? E quando esse valor assumir uma quantidade negativa, variação de energia de Gibbs, a gente não fala energia livre de Gibbs, isso já está em desuso pela IUPAC, inclusive. Não existe free Gibbs energy, sim Gibbs energy. Tá? Quando a gente tem essa variação aqui negativa, a gente tem um processo espontâneo. Então, nesse processo espontâneo, a gente tem o cômputo das quantidades termodinâmicas ΔS e a quantidade ΔH. ΔG só diz respeito à espontaneidade. É um caráter de espontaneidade. Tá bom? Ele não define nada no sistema. Quem define é a variação de entalpia, que, como nós vimos, por definição, ela deriva da energia interna do sistema. Tá certo? Ela deriva da energia interna do sistema e da entropia, que, como a gente viu, deriva da desigualdade de Clausius em estudos antigos, vale até a pena colocar aqui, tá certo? Em estudos antigos de máquinas térmicas, chamadas máquinas térmicas de dois estados, ou de duas temperaturas, tá? De duas temperaturas. É a partir dos estudos, por exemplo, da desigualdade de Clausius, que se convencionou que não existe os chamados moto contínuo ou motum perpetuum de primeira ou de segunda espécie. Resumidamente, não tem como eu criar energia. A energia não é criada, a energia é só transformada. A primeira lei da termodinâmica, né? Você vê essa primeira lei estampada aqui, inclusive, né? Opa, agora eu fiz um errinho. Você vê essa primeira lei estampada aqui, né? Quer dizer, aonde você tem a vizinhança entre o ambiente e o sistema, é que você tem as trocas de energia e as trocas de trabalho que estão envolvidas, né? Então você não tem a criação da energia propriamente, você tem só a transformação da energia. E já a segunda lei fala, olha, a tendência da entropia, se você deixar o sistema espontaneamente, a tendência é a entropia ser elevada. No caso do universo, que compreende o sistema e compreende o ambiente, essa entropia
ela tende a nulidade na idade geológica, por assim dizer, tá bem? Então essas são pré-condições só que a gente está colocando, a gente colocou, perdão, para que possamos avaliar a partir de agora determinadas situações biológicas e bioquímicas quantitativas em que a gente consiga trabalhar com as definições, com essas definições de energia, variação de energia de Gibbs, variação de entalpia e variação de entropia, tá certo?